Oi pessoal, a gente está ao vivo para mais uma aula da disciplina de Matemática Computacional do curso de Ciência da Computação do campus da UFC em Crateús, em caráter extraoficial, dado que a gente está levando algum conteúdo relacionado com a disciplina, mas não exatamente na ementa, né, durante esse período de atividades remotas, tá bem? Como acordado, nas terças-feiras a gente tem revisão de álgebra linear e, dado que hoje é terça, a gente continua a revisão de álgebra, tá bom? Então, vamos pegar aqui o livro de álgebra linear que a gente está usando. E bem, nas últimas aulas a gente tem visto algumas estruturas algébricas, né? A gente tem visto grupos, a estrutura algébrica mais simples que a gente viu. A gente viu anéis, que são construídos sobre grupos, certo? São estruturas algébricas intermediárias, são um pouquinho mais sofisticadas que os grupos. E por fim a gente viu os corpos, com os quais a gente está mais habituado a trabalhar em álgebra, né? Quando a gente está utilizando a matemática do ensino médio, quando a gente está utilizando matemática de uma maneira mais usual, geralmente a gente está lidando com corpos, beleza? A questão da gente ter estruturas algébricas mais simples é que elas permitem que a gente foque em propriedades das operações que de outra forma ficariam ofuscadas por características, por outras características de estruturas algébricas mais complexas, beleza? Então a gente faz essa gradação indo de grupos, passando para anéis e depois passando para corpos. Pois bem, agora a gente está lidando com corpos. A gente viu a definição de corpos, a gente viu exemplos de corpos e agora a gente vai para a definição 3.15, onde a gente vai ter a noção do que é um subcorpo, beleza? E cada vez mais a gente vai chegando perto de espaços vetoriais e da noção do que seria um subespaço vetorial, tá bom? Então aos poucos a gente vai caminhando nesse sentido, até que a gente chega no momento em que a gente vai conseguir ter a nossa construção algébrica necessária para falar das coisas de álgebra linear, tá bom? Eu estou olhando aqui no chat, atualmente tem uma pessoa assistindo a live. Oi, pessoa. Daniel Sfotu. Eu não sei quem é. A pessoa não curtiu, aí eu não sei quem é. Mas enfim. Agora você fala, né? Com o Daniel. Tá bom. Certo. E claro, né? Para constar, a gente está com a Marília Cristina acompanhando a aula aqui. E tem mais um aluno de mestrado no grupo acompanhando a aula, que teve vontade de revisar essa parte de álgebra, tá bom? Pois bem, vamos continuar, né, a nossa revisão de álgebra. Agora a gente vai para a definição 3.15. A gente vai... deixa eu só conferir se está gravando mesmo. Mas está gravando, tá tudo bem. O OBS está gravando e está transmitindo, então tá tudo certo. Pois bem, dado que você tem um corpo K com uma operação de soma e uma de multiplicação, e você tem um conjunto L que é um subconjunto de K, a gente diz o seguinte: se o L com as mesmas operações de soma e multiplicação do corpo K também é um corpo, então a gente diz que L é um subcorpo de K, beleza? Ou seja, se um subconjunto de K, dadas as mesmas operações de soma e multiplicação para K, também é um corpo, então a gente diz que esse subconjunto de K é um subcorpo de K, beleza? E agora que a gente tem essa definição, a gente vai ver... eu acredito que a gente ainda não tinha visto exemplos tão... Não, a gente tinha visto uma definição análoga. A gente tinha visto uma definição equivalente para corpos, né? A gente viu duas definições para corpos.
Mas agora sim a gente vai ver exemplos. A gente ainda não tinha visto exemplos nas aulas anteriores, mas agora a gente vai para os exemplos de corpos, beleza? Então, dadas as definições de corpos e a definição do que é um subcorpo, agora a gente vai ver dois exemplos de corpos. A gente vai ver o corpo dos números complexos e o corpo e o anel de polinômios, na verdade. O conjunto dos polinômios forma um anel, não chega a formar um corpo, não. Pois bem, a gente vai no exemplo 3.16 fazer a seguinte definição. A gente vai pegar esse conjunto C nessa fonte aí e vai atribuir a ele os seguintes elementos: os pares x e y, tal que x e y pertencem aos reais, ou seja, o conjunto dos complexos a gente pode ver como reais cartesiano reais, tá bom? Basicamente é isso. Enquanto a reta dos reais, enquanto o conjunto dos reais pode ser visto como uma reta, dada essa reta, o conjunto dos complexos pode ser visto como um plano cartesiano, onde os dois eixos são retas dos reais, tá bom? Pois bem, no conjunto dos complexos, a gente vai definir duas operações. A gente vai definir a operação de soma e a operação de multiplicação. A operação de soma nos complexos, assim como a operação de soma em qualquer corpo, ela vai levar complexos cartesiano complexos nos complexos, ou seja, a soma ela toma dois elementos dos complexos e ela tem como resultado um elemento dos complexos, certo? Então a gente tem o seguinte: dado esse elemento do complexo x1, y1 e esse outro elemento dos complexos x2, y2, a soma de x1, y1 mais x2, y2 ela vai ser definida em termos das somas dos reais, certo? Nota que o mais agora, desse lado que eu estou destacando, ele não é mais a soma dos complexos. Agora ele é a soma dos reais. Ou seja, a soma de dois complexos é distribuída para as componentes dos pares, né? E a gente forma um novo par fazendo a soma das componentes. Ou seja, a primeira componente do par resultado vai ser x1 mais x2, que são as primeiras componentes dos pares que estão sendo somados. A segunda componente do par resultado vai ser o resultado da soma y1 mais y2, que é a soma das segundas componentes dos pares que estão sendo somados, beleza? Então esse mais bem aqui, ele é a soma nos complexos. Esse mais bem aqui, ele é a soma nos reais. Esse mais bem aqui também faz menção à soma nos reais, beleza? Então a gente tem definido como é a soma nos números complexos. Como é que vai ser dada a multiplicação nos números complexos? A gente tem dois pares de números, a gente tem x1 e y1 e a gente tem x2 e y2. E basicamente o que vai acontecer é que a gente vai fazer uma espécie de operação distributiva, certo? Mas como a gente ainda não entende direito o conceito de parte imaginária real, fica um pouco nebuloso para a gente o porquê de aparecer um sinal de menos aqui e outras coisinhas nessa definição, beleza? Deixa eu dar uma olhada no chat. Agora a gente tem 4 pessoas assistindo. A gente tem 4 pessoas assistindo e o meu celular tá sem internet, então eu não vou conseguir. Eita. Eu realmente tô sem... Ah, voltou a internet do meu celular. Deixa eu ver quem que tá assistindo, então. 5 pessoas assistindo, olha só, um recorde. Não, mas eu não consigo ver. Eu não sei fazer mais o... Não, os comentários dá pra ver, mas eu não consigo acessar a parte que... Toda vida que eu clico vai pra parte...
Olha, eu não consigo mais. Enfim. Eu não vou conseguir saber quem curtiu, a não ser o Enio, que é o nome que aparece em destaque. Aí tem outras 4 pessoas que curtiram e eu não estou conseguindo ler. Pois bem. Dado como é que vai ser o produto de dois números complexos, né? A gente tem x1 y1 vezes x2 y2. E por enquanto a gente não está entendendo direito como que vai ser isso, mas a primeira componente dos números complexos, a gente vai obter a primeira e a segunda componente do número complexo resultado, a gente vai obter por distributiva, certo? A gente basicamente vai fazer uma distributiva envolvendo esses dois caras. Mas essa definição aqui ela ainda não está muito clara, porque a gente não tem noção ainda do que é a parte real e do que é a parte imaginária dos nossos números complexos, beleza? Por enquanto a gente entende que um número complexo ele é um par de números reais. Mas bem, quando a gente entender o que é a parte real e a parte imaginária, essa definição aqui ela vai fazer mais sentido. Onde a primeira componente do resultado do produto vai ser x1 vezes x2 menos y1 vezes y2, certo? E a segunda componente dos nossos números, do nosso número complexo, o resultado do produto vai ser x1 vezes y2 mais x2 vezes y1. Nota o seguinte padrão: na primeira componente dos números do nosso número complexo, a gente está multiplicando as primeiras componentes e subtraindo a gente está pegando o produto das primeiras componentes e subtraindo o produto das segundas componentes, certo? Na segunda componente do resultado, a gente está somando os produtos da primeira e segunda componente dos dois pares, tá bem? Tá, eu acho que o áudio tá bom. Olha só, o Daniel o Ayrton estão presentes. E o Daniel ainda escreveu querido professor, olha só. Mas não é Daniel? Não, é o Daniel Brito. É o Daniel, um dos meus alunos de Crateus. Querido professor. Pois é, a galera em Crateus é complexa. Não, mas deu certo aqui. A galera agora tá comentando pra eu saber quem tá assistindo a aula. Deixa eu ver se eu consigo acessar isso aqui pra... Acho que agora... agora eu consigo, o que eles comentaram. Agora eu consigo ver todos, ó. Eu tô vendo o Daniel Lopes e o Daniel Brito. O Daniel Brito é o aluno de Crateus, né? E o Daniel Lopes é o aluno de mestrado lá de Fortaleza. Aí a gente tem o Enio, o Fábio e o Ayrton também acompanhando a aula, os 3 alunos lá de Crateus. O Daniel de Crateus e o Ayrton fizeram os comentários. Pois bem, vamos continuar aqui. Essa definição ela ainda pode parecer um pouco confusa, mas é porque a gente ainda não sabe o que é a parte real e a parte imaginária de um número complexo, tá? Então fica meio estranho, por que aqui a gente tem um menos e por que aqui a gente tem um mais? Beleza. De fato, não dá para entender com clareza ainda o sentido dessa definição, mas eu asseguro vocês que essa definição faz bastante sentido, beleza? Vamos continuar aqui. Claro, o livro faz o destaque, né, que no lado direito dessas definições a gente está utilizando tudo nos números reais. As operações de vezes, menos e mais que aparecem aqui são nos números reais. As operações de soma que aparecem aqui são nos números reais. No entanto, essa operação de soma que aparece bem aqui é justamente a soma nos complexos sendo definida. E essa operação de vezes que aparece aqui é a operação de multiplicação nos complexos sendo definida, beleza? Ou seja, soma nos complexos é definida em termos da soma nos reais. A multiplicação nos complexos é definida em termos da soma, subtração e multiplicação nos reais, tá bom? Pois bem, a gente vai considerar então, dadas as duas definições que a gente viu de soma e multiplicação, a gente vai considerar
o conjunto dos complexos com a soma que acabou de ser definida e com a multiplicação que acabou de ser definida, a gente vai considerar esse cara como um corpo, certo? Na verdade, a gente vai ter que provar que ele é um corpo, né? E os elementos neutros a respeito de adição e multiplicação vão ser dados pelo seguinte: o elemento neutro da soma vai ser esse zero nos complexos, que é um par de dois zeros, né? É 0,0, é um par de dois zeros. E se você vier aqui na soma, você vai ver que x1 y1 mais 0, 0 vai ser igual a x1 mais 0, que dá x1, vírgula y1 mais 0, que dá y1. Então, se esse segundo par bem aqui ele for 0, 0, x1 y1 mais 0, 0 vai ser igual a x1 y1, beleza? Então a gente consegue ver facilmente que esse elemento aqui de fato é o elemento neutro para soma nos complexos. Esse 1 complexo, logo aqui, esse par 1, 0, ele vai ser o elemento neutro para multiplicação nos complexos. Vamos dar uma olhada nisso? Se a gente pegar aqui x1 y1 vezes 1, 0, a gente vai ter o quê? A gente vai ter x1 vezes 1, que dá x1, menos y1 vezes 0, que dá 0. Então a gente vai ter x1 menos 0, que dá x1 nessa primeira parte aqui. E na segunda parte a gente vai ter x1 vezes y2. O y2 ele é 0, né? Então nessa segunda parte a gente vai ter x1 vezes 0, que dá 0, mais x2 vezes y1. E o x2 agora, bem aqui, ele é o 1, né? Mais 1 vezes y1. Então a gente vai ter na primeira parte o x1 e na segunda parte a gente vai ter o y1, certo? Quando a gente fizer a substituição do x2 e y2 por 1, 0, a gente está observando que esse cara bem aqui, ele é o elemento neutro para multiplicação nos complexos, beleza? Então agora a gente já tem uma boa noção de que o conjunto dos complexos com aquela soma e com aquela multiplicação, ele tem esse elemento 0, 0 como um elemento neutro e ele tem esse elemento 1, 0 como o elemento neutro para multiplicação, beleza? O primeiro aqui o elemento neutro para soma, esse segundo o elemento neutro para multiplicação. E claro, uma vez que a gente está lidando com corpos, né, a gente tem que determinar todas as inversas. Então, a inversa do elemento xy, a inversa aditiva do elemento xy, ela vai ser vista como menos x menos y, né? Ou seja, a gente está definindo a inversa dos complexos baseado nas inversas dos reais, né? Baseado nas inversas das suas componentes reais, beleza? Não é tão difícil a gente ver que isso funciona. Se a gente tem x1 y1, a inversa de x1 y1 seria menos x1 menos y1, porque bem aqui a gente teria na soma dos reais x1 mais menos x1 e bem aqui y1 mais menos y1. Então dá para ver que a soma de x1 e y1 com menos x1 menos y1 resulta em 0, 0, beleza? Resulta justamente no elemento neutro da adição. Pois bem, mas como a gente está lidando com o corpo, a gente tanto tem as inversas aditivas, como a gente tem as inversas multiplicativas, né? A gente tem xy elevado a menos 1. A inversa multiplicativa, ela dá um pouco mais trabalho de ser verificada, mas acredite, ela funciona, beleza? Então eu não vou verificar ela agora. Mas essa daqui seria a inversa multiplicativa dos números complexos. A inversa multiplicativa de xy seria x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado e menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Claro, a inversa multiplicativa ela existe para todo elemento, senão o elemento neutro da soma, beleza? Tá, deixa eu dar uma olhada como é que a gente está aqui.
a gente tem uma pessoa assistindo. Eita, caiu? Caiu, foi? Eita, cara. Deixa eu ver aqui. Eita, parece que caiu mesmo. Caiu. Mas parece que agora conectou de novo. Ou não? Parece que conectou agora. Esta página não está disponível no momento. Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que tá? Caiu pra vocês também? Não, mas eu tô perguntando agora, porque eu tô olhando aqui. Eita, dona. Pô, parece que voltou. And we are back, segundo a Ayrton. Parece que voltou a conexão. Infelizmente o roteador tá bem longe de mim, então pode estar complicado de transmitir agora. Tá, já que a gente teve uma queda na transmissão, vamos voltar aqui. Qual foi a última coisa que a gente viu, já que teve essa queda, pessoal? Qual foi a última coisa que a gente viu? Vocês podem dizer qual foi a última coisa que deu para vocês acompanharem? Qual foi a última coisa que vocês ouviram? Soma, beleza. O Enio disse que a última coisa foi na soma. Tá, peraí. Então, a última coisa que a gente viu foi isso aqui. Foi o produto, foi a definição de soma, a última coisa. Essa foi a última coisa que a gente viu, ou foi isso aqui, ou foi o elemento neutro da soma? Agora eu fiquei confuso. Eu espero que não caia de novo, porque se cair uma vez é capaz de cair de novo. Eita, agora eu vou ficar agoniado. Vou ficar só prestando atenção nisso aqui agora. Deixa eu dar uma olhada. Não, tá, a transmissão tá ok. Não deu pra terminar a definição de soma. Tá bom. Eu vou voltar pra definição de soma então, hein? Beleza. Olha só. Aqui na definição de soma, o que a gente tem? Eu vou continuar a partir da definição de soma, certo? Na definição de soma, a gente vai ter a soma de dois complexos. Ela vai ser determinada pela soma das suas componentes, certo? E a soma das componentes, já que as componentes são números reais, é determinada pela soma dos reais. Então a gente tem que a soma dos complexos, ela está sendo definida em termos da soma dos reais, beleza? Aí a gente tem x1 mais x2 sendo a primeira componente dos complexos, definida como a soma das primeiras componentes, né? E a segunda componente do resultado, definida como a soma das segundas componentes das parcelas, né? Aí a gente tem aqui y1 mais y2. Essa soma, ela está sendo definida em termos, a soma dos complexos está sendo definida em termos das somas dos reais, beleza? O produto dos complexos, o produto x1 y1 vezes x2 y2, ele vai ter essa definição aparentemente mais sofisticada, né, que a da soma. E a gente ainda não tem como entender direito como que essa multiplicação funciona, porque aqui a gente está utilizando uma distributiva que aparentemente não está tão visível para a gente, porque a gente ainda não entende o que é parte real e parte imaginária em um número complexo, beleza? Mas basicamente, se você notar, a gente está fazendo
o produto das primeiras componentes menos o produto das segundas componentes para fazer a primeira componente do resultado. E para a segunda componente do resultado a gente tem a soma dos produtos trocados das componentes, né? Ou seja, a primeira vezes a segunda mais a segunda vezes a primeira, certo? Dos dois números complexos sendo multiplicados. Essa definição de multiplicação, ela não fica tão clara para a gente, mas na medida que a gente for descobrindo o que é a parte real e a parte imaginária de um número complexo, a gente vai entender melhor de onde vem isso, tá? Isso aqui é basicamente uma distributiva. Agora eu vou ficar angustiado com a transmissão e eu vou ficar verificando o tempo todo. Mas eu acho que tá ok por enquanto. Dizia eu que a aritmética... Beleza, cara, agora eu tô sendo chamado de professor Girafales. Tá, mas tá tudo bem, a transmissão tá rolando aqui. Agora eu vou ficar paranoico com a transmissão, mas não, ela tá rolando bem, aparentemente. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat também. Eu tava olhando, mas eu olho o chat de duas formas. Eita, agora a gente tem 7 pessoas assistindo. Recordes, cara. Recordes sendo quebrados. A Yasmin chegou, o Arthur chegou, aí tem o Daniel, o Enio, o Fábio, o Ayrton e o outro Daniel. O Daniel do mestrado. Tá. Então, beleza. A gente tem a definição de soma e a definição de produto. A gente também tem a definição do nosso elemento neutro da soma, né? Vai ser o par 00. Se você pegar a definição da soma, não é difícil você entender que o par 00 ele vai ser o elemento neutro da soma, tá bom? Por essa definição. O par 10 ele vai ser o elemento neutro da multiplicação. Essa daqui já é um pouco mais... não é tão imediato, né, da gente ver. Então vamos fazer isso aqui. Se a gente tem x1 y1 vezes 1, 0, o que a gente vai ter? A gente vai ter x1 vezes 1 menos y1 vezes 0, a gente vai ter x1 menos 0, que vai dar x1, e na segunda componente a gente vai ter x1 vezes 0, mais o x2, que é 1, vezes y1. Então na segunda componente a gente vai ter x1 vezes 0, mais 1 vezes y1. Na segunda componente a gente vai ter o y1, beleza? Então dá para notar que esse 1 dos complexos, que o elemento neutro da multiplicação nos complexos vai ser 1, 0. Tranquilo? A definição de soma nos complexos, ela permite que a gente veja que o menos xy, né? Ou seja, a inversa aditiva do elemento xy nos complexos, ela seja definida em termos, ela permite que a inversa aditiva dos complexos seja definida em termos da inversa aditiva dos reais. Então a gente tem que a inversa aditiva de um par complexo, ela é dada pela inversa aditiva das componentes reais. Tranquilo? Pela definição de soma não é tão difícil de ver que, de fato, se você pegar aqui e entender que esse x2 e y2 é menos x1 menos y1, isso vai resultar em 0, 0, bem aqui, né? Não é tão difícil da gente ver isso. Então a inversa aditiva dos complexos, ela é tranquila. Certo? Como a gente tem que os complexos são um corpo, os complexos eles também vão ter a inversa multiplicativa. A inversa multiplicativa nos complexos, ela já não é mais tão simples de ser verificada, beleza? Então a gente vai aceitar que a inversa multiplicativa dos complexos, ela é dada da seguinte forma: a inversa multiplicativa de x e y é dada por x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, e a segunda componente é dada por menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, beleza? Bom, antes de ter aquela questão da transmissão sendo interrompida, foi aqui que a gente tinha parado. Quer dizer, que eu tinha parado indo sozinho, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, como é que a gente tá. 7 pessoas assistindo. Parece que agora tá tudo bem.
nenhum comentário novo no chat, para além daquele assunto, né, que tinha caído da internet. E vamos continuar. Tá. Então agora a gente vai considerar claro. E isso aqui, né, ele está dizendo o seguinte: bem aqui quando ele escreveu a inversa multiplicativa dos reais como uma fração, ele estava querendo dizer que A sobre B, né, A sobre B, isso aqui é equivalente a A multiplicado pela inversa de B, beleza? Já que aparentemente essa definição é nova, né? Quer dizer, o conceito de fração não é novo pra gente, beleza? Mas nesse contexto, a definição de fração ela é nova pra gente. Então A sobre B é lido como A multiplicado pela inversa multiplicativa de B, tá bom? Pois bem, agora a gente vai considerar um subconjunto L dos complexos, definido como x0, tal que x pertence aos reais, né? Ou seja, esse conjunto L dos complexos, ele está sendo definido, esse subconjunto L dos complexos, ele está sendo definido basicamente como os números complexos que não têm a parte imaginária, né? Ele está sendo definido como os números complexos que são totalmente reais, que não têm a parte imaginária, beleza? Então, dado esse subconjunto L dos complexos, a gente pode verificar que cada número real é correspondente a um elemento desse conjunto L, né? E a gente tem a seguinte função objetiva para representar essa correspondência. A gente tem a função objetiva que leva x dos reais em x0, e claramente a inversa dela existe, né? A inversa dela é capaz de levar um elemento de L, um x0, no seu respectivo x, tá bom? Aí a gente sabe o seguinte, o elemento neutro dos reais para soma, ele vai no elemento neutro dos complexos para soma, né? E também a gente percebe que o elemento neutro dos reais para multiplicação, dada essa nossa função objetiva, ele vai no elemento neutro dos complexos para multiplicação. Ou seja, esse conjunto L, esse subconjunto L dos complexos, definido basicamente como uma projeção dos reais nos complexos, né, com parte imaginária nula, esse L é basicamente uma projeção dos reais nos complexos. Esse cara, ele permite que a gente trace uma bijeção que leva x real em x0 complexo. Ele permite que a gente trace uma bijeção de tal forma que o elemento neutro da soma nos reais é levado no elemento neutro da soma nos complexos, e de tal forma também que o elemento neutro da multiplicação nos reais é levado no elemento neutro da multiplicação nos complexos, beleza? Então a gente pode, dessa forma, interpretar que o conjunto dos números reais, que a gente entende como sendo um corpo, né? A gente pode interpretar que o conjunto dos números reais é um subcorpo dos complexos. Mas veja só, por que a gente está precisando de uma bijeção aqui? A gente precisou de uma bijeção para caracterizar um certo subconjunto de números complexos como sendo correspondente ao conjunto dos números reais. Pela definição de complexo que a gente tem, o conjunto dos números reais não é um subconjunto de fato dos números complexos. Pela definição que a gente tem, o conjunto dos números reais não se intersecta com o conjunto dos números complexos. Utilizando essa bijeção que permite que a gente entenda esse subconjunto L dos complexos como sendo equivalente ao conjunto dos reais, a gente pode entender, já que esse cara L ele é equivalente aos reais como um subconjunto dos complexos, então esse L ele pode ser visto como um corpo.
dado que os reais formam um corpo, esse L ele pode ser visto como um corpo. Então esse L ele é um subcorpo dos complexos. Como existe uma caracterização dos reais e do L, a gente pode interpretar, veja que a gente não está utilizando uma definição formal ou uma linguagem formal aqui, a gente pode interpretar, a gente pode conceder que os reais são um tipo de subcorpo abusado dos complexos, né? Abusado porque os reais sequer são subconjunto desses complexos, mas os reais equivalem a um subconjunto dentro dos complexos, esse subconjunto sendo o L, beleza? Então a gente está abusando um pouco da definição de subcorpo e está dizendo que a gente pode interpretar o conjunto dos reais como um subcorpo dos complexos, dada essa bijeção bem aqui. Beleza? Então, com isso, a gente vai ter o seguinte, justamente a bijeção que leva x em x0, ela faz com que a gente perceba que o elemento neutro nos reais, ele pode ser visto de certa forma como equivalente ao elemento neutro nos complexos, tanto para soma como para multiplicação, beleza? E agora sim a gente vai começar a definir as coisas imaginárias, né? Existe um número complexo especial que a gente vai chamar de grandeza imaginária ou unidade imaginária, e essa unidade imaginária ela vai ser posta como 0,1, beleza? Por que esse cara ele é interessante? Esse cara ele é interessante, só verificar a conexão. Tá, o OBS não disse nada, o OBS está verde, então a gente está transmitindo. Tá, estamos transmitindo. Pois bem, a gente tem essa unidade imaginária, né? O elemento neutro não, o número complexo 0, 1, e a gente vai entender por que esse cara ele merece destaque. Esse cara merece destaque porque a unidade imaginária vezes ela mesma, dada a definição de multiplicação, né? Ou seja, 0,1 vezes 0,1, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter 0 vezes 0 menos 1 vezes 1, certo? Ou seja, nessa primeira parte aqui a gente vai ter como resultado menos 1, e na segunda parte a gente vai ter 0 vezes 1 mais 0 vezes 1. Isso aqui vai ser 0 vezes 1, isso aqui vai ser 0 vezes 1, a gente vai ter na segunda parte 0 mais 0. Então, a gente vai ter que 0,1 vezes 0,1 vai ser igual a 1, 0. Não, na verdade vai ser igual a menos 1, 0, né? Por causa desse menos bem aqui. A gente vai ter 0 vezes 0 menos 1 vezes 1. Então aqui é 0 menos 1, aqui é menos 1. E como a gente viu, aqui é 0. Beleza? Então a unidade imaginária, a gente vai ter 0,1 vezes 0,1 vai ser igual a menos 1, 0. Beleza? Por que isso é interessante? Isso é interessante porque se a gente tem que 0,1 vezes 0,1, já estava escrito aqui, 0 vezes 0 menos 1 vezes 1, 0 vezes 1 mais 1 vezes 0, né? Isso é interessante porque esse resultado da unidade imaginária multiplicada por ela mesma, isso dá igual a menos 1, 0, e esse número complexo menos 1, 0, ele é correspondente ao número real menos 1. Então a parte imaginária ela é interessante porque ela multiplicada por ela mesma, ela resulta em menos 1. E nenhum número real tem essa propriedade. Não existe um número real tal que esse número ao quadrado resulte em menos 1. Já nos complexos, com a definição que a gente viu de multiplicação, a unidade imaginária vezes ela mesma resulta em um número complexo correspondente a menos 1.
E, novamente, né, ele está fazendo a ressalva de que ele está abusando um pouco quando ele diz que o menos 1 dos reais é igual ao menos 1 zero dos complexos, beleza? Então, a gente vai definir a unidade imaginária como sendo esse número i, certo? Esse número i, ele vai ser o complexo equivalente a 0,1, beleza? Claro, a gente acabou de ver que o que torna a unidade imaginária especial é que ela vezes ela mesma, né, ou seja, i ao quadrado, é igual a menos 1. O que é uma coisa que não acontece para nenhum número real, beleza? Aí, nos complexos, a unidade imaginária ao quadrado dá menos 1. Novamente, a gente vai fazer aquela correspondência, né, do x real ser correspondente ao x zero complexo, beleza? E a gente vai tentar escrever z igual a xy, sendo um número complexo, em termos da unidade imaginária. Então vamos ver o que acontece. A gente tem o xy, né, o número complexo. A gente vai escrever xy como x0 mais 0y pela definição de soma nos complexos. Isso está ok. Já que a definição de soma nos complexos é componente a componente, né? Então, xy é x0 mais 0y, sem nenhum problema. Pela definição de multiplicação, a gente tem que esse 0y, bem aqui, ele pode ser visto como 0,1 vezes y0, beleza? Pela definição de multiplicação, a gente tem que esse 0y pode ser visto como 0,1 vezes y0. Isso não é difícil de verificar. Você pode verificar rapidinho que isso é verdade. Pois bem, agora que a gente tem isso, observa o seguinte. A gente tem x0 mais a unidade imaginária multiplicando um certo y0. A gente já não tinha combinado que o x dos números reais ele é equivalente ao x0 dos números complexos, né? Então, esse x0, bem aqui, a gente pode escrever simplesmente como x. Esse 0,1, a gente já disse que esse cara se chama unidade imaginária e a gente está representando ele como o número i, certo? E o y0, a gente já sabe, a gente já está admitindo que é correspondente ao número real y. Então, o número complexo xy, ele pode ser descrito em termos dos números reais, com uma unidade imaginária. Em evidência, ele pode ser escrito como x mais i vezes y, né? Então, aqui é uma forma mais usual de escrever um número complexo, com a unidade imaginária em evidência, beleza? Aí, dado isso, a gente tem uma outra forma de representar um número complexo, né? Um número complexo ele pode ser visto como uma parte real mais a parte imaginária multiplicada pela grandeza imaginária, beleza? Então a gente tem uma notação mais usual com a qual a gente está mais habituado para lidar com números complexos, que é a parte real somada com a parte imaginária multiplicando a unidade imaginária. E aqui ele está explicando, né, que isso aqui é a parte real e isso aqui é a parte imaginária do número complexo z igual a xy. Como o 0,1 vezes y0 é igual a y0 vezes 0,1, ou seja, dada a comutatividade da multiplicação nos complexos, a gente tanto pode escrever a unidade imaginária vezes y, como a gente pode escrever y vezes a unidade imaginária. Então, tanto faz a gente escrever x mais i vezes y, como a gente escrever x mais yi. É a mesma coisa, tá? Inclusive, eu acho que essa parte que eu estou destacando agora, x mais yi, ela é ainda mais usual do que colocar a unidade imaginária na frente do y, beleza? Então, deixa eu dar uma olhada como é que tá o chat. É bom sempre ficar de olho no chat e na transmissão, mas a transmissão tá ok, foi só um susto naquele momento. Tá, aparentemente nenhum comentário novo. Só ter certeza aqui.
Aparentemente nenhum comentário novo. 23, tá, beleza. Tá tudo bem então. Pois tá. Certo. Dado um número complexo xy ou x mais i vezes y, a gente vai determinar o que é o conjugado de um número complexo. O conjugado de um número complexo é z barra, e a ideia de conjugado é basicamente pegar uma inversa parcial do número complexo. Como assim uma inversa parcial? O conjugado de um complexo, ele é tomado com a inversa aditiva da parte imaginária, certo? Não é a inversa toda de um número complexo. Um número complexo, ele tem uma inversa aditiva, que é a inversa das duas partes. E o número complexo também tem um conjugado, que pode ser visto como uma inversa aditiva parcial. Como assim? Um número complexo, ele tem um conjugado, e o conjugado ele é tomado utilizando apenas a inversa aditiva da parte imaginária, né? Ou seja, o conjugado de xy é dado por x, a gente preserva a parte real, e é dado por menos y, ou seja, a gente pega a inversa aditiva da parte imaginária do número complexo, beleza? Ou outra forma de escrever a inversa, quer dizer, outra forma de escrever o conjugado de x mais i vezes y é escrever x menos i vezes y, beleza? Ou seja, a gente tem para cada número complexo um complexo conjugado associado, né? Essa história de inversa aditiva parcial. Pega só a inversa aditiva da parte imaginária. Dado isso, a gente pode então agora imaginar como que a gente iria calcular o módulo de um número complexo. Como é que a gente calcularia o módulo de um número complexo? Bom, você pode imaginar, em primeiro lugar, que o módulo de qualquer número elevado... eu acho que um jeito simples da gente entender como é que a gente está utilizando, como é que a gente faz essa passagem aqui, é da seguinte forma. O módulo de um número qualquer, quando elevado ao quadrado, ele perde... Na verdade, o módulo de um número já perde o sinal do número. Então, quando você eleva ao quadrado o módulo e tira a raiz do módulo, você acaba ficando com o módulo do número, certo? Então, basicamente, a gente pode definir o módulo de z como sendo... não, mas aqui ele não está pegando z vezes z, aqui ele está pegando z vezes z barra. Então ele está, de fato, definindo o que é o módulo nos complexos. Esquece tudo isso que eu disse, tá? Ele realmente está definindo o que é o módulo nos complexos. Beleza, o módulo nos complexos vai ser dado pela raiz de z vezes o conjugado de z. Tudo bem, então o módulo nos complexos é a raiz de z que multiplica o conjugado de z. Pois bem, quem é isso? A gente tem que z é x mais yi, e o conjugado de z é x menos yi. Tudo isso elevado a 1 meio, né? A gente tirando a raiz quadrada de tudo isso. Então a gente faz a multiplicação desses dois números complexos. Quando a gente faz a multiplicação desses dois números complexos, a gente vai ter x ao quadrado menos xyi mais xyi menos i ao quadrado, y ao quadrado. Agora perceba o seguinte, esses dois termos do meio, eles se cancelam, beleza? Esse menos ixy mais esse iyx, isso resulta em zero. Outra coisa que a gente observa é que esse menos i ao quadrado resulta em... Na verdade, esse i ao quadrado resulta em menos 1, certo? Esse i ao quadrado resulta em menos 1. Quando a gente considera esse menos da expressão, a gente vai ter mais y ao quadrado. Então a gente vai ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos 1 meio. Beleza? Ou elevado a 1 meio. Isso vai ser
pela definição de módulo que ele estabeleceu nos complexos, né? Ele estabeleceu uma definição própria de módulo para os complexos. Isso vai ser o resultado da definição de módulo que ele estabeleceu, ou seja, o módulo do número complexo xy é dado pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, o módulo nos complexos, ele muito se assemelha à noção de distância euclidiana, certo? Já que os complexos são um plano, você está imaginando que o módulo nos complexos pode ser visto como a distância do número complexo até a origem do plano complexo. Beleza? Da mesma forma que você pode imaginar que se os reais forem uma reta, o módulo de um número ele vai ser a distância daquele número até o zero, certo? E distância não tem sinal. Então, generalizando essa intuição para os complexos, o módulo dos complexos ele pode ser visto como a distância euclidiana do número complexo até a origem do plano complexo, beleza? Dada essa última fórmula que a gente viu. Aí ele está fazendo algumas observações, primeiramente que ele está omitindo a multiplicação em algumas situações. E ele também está dizendo que a equação que a gente acabou de ver evidencia que o valor absoluto de um módulo complexo ele é dado por um número real não negativo, né? Pois bem, e aparentemente ele encerra as coisas que ele vai fazer de complexos no corpo do texto, beleza? Então ele parou por aqui com os números complexos e agora a gente vai considerar o anel de polinômios, beleza? Deixa eu dar uma olhada. Transmissão tá ok. Aparentemente tá tudo certo. Deixa eu dar uma olhada no chat, como é que a gente tá. A gente tá... nenhum comentário novo, aparentemente. E 7 pessoas assistindo. Pois bem. No exemplo 3.17 a gente vai definir o anel dos polinômios a partir do anel dos reais, né? Ou seja, a gente vai pegar... Não, na verdade não é a partir de nenhum anel em particular. Esse R aqui é só de ring mesmo. Ele não está serrilhado, esse R é só de ring, beleza? Então, dado um anel com uma soma e uma multiplicação, e esse cara é um anel comutativo com unidade, né? Ou seja, falta só as inversas multiplicativas para ele se tornar um corpo. Falta só isso para esse cara virar um corpo, né? Só falta as inversas multiplicativas. Beleza, dado um anel R com uma soma e uma multiplicação de tal forma que esse anel ele é comutativo na soma. Na verdade ele é comutativo na multiplicação e ele tem elemento neutro da multiplicação. A gente vai dizer que um polinômio sobre R e a variável t, ele vai ser visto como a seguinte expressão. Um polinômio sobre o anel R definido para a variável t, ele vai ser visto como a seguinte expressão. T é igual a alfa 0 vezes t elevado a 0, mais alfa 1 vezes t elevado a 1, mais reticências, mais alfa n vezes t elevado a n. Beleza? Então, a gente tem uma expressão, né, que define o que é um polinômio sobre um anel R para a variável t. Beleza? Lembrando que esse anel R ele é comutativo na multiplicação e ele tem elemento neutro na multiplicação. Os coeficientes do polinômio, ou seja, os termos alfa 0, alfa 1 até alfa n, são todos elementos de R, beleza? E eles são ditos os coeficientes do polinômio. Em vez de escrever alfa 0 vezes t elevado a 0, t elevado a 1 e alfa j vezes t elevado a j, a gente pode escrever simplesmente alfa 0, já que t elevado a 0 vai ser 1. A gente pode escrever, em vez de t elevado a 1, a gente pode escrever simplesmente t.
E na parte onde a gente está colocando a multiplicação em evidência, né, a gente pode simplesmente escrever os termos juntos. Em vez de colocar o ponto explícito da multiplicação, né, αj ponto t elevado a j, a gente pode escrever só αj multiplicando t elevado a j, né, os dois termos juntos. Então, dado um anel R comutativo na multiplicação e com elemento neutro da multiplicação, a gente pode definir todos os polinômios de R para a variável t como o seguinte conjunto. Esse conjunto RT entre colchetes, beleza? Então vamos tomar um P sendo um dos nossos polinômios, né? Ou seja, α0 mais α1 vezes t mais até αn vezes t elevado a n. E um segundo polinômio Q, definido como β0 mais β1 vezes t, até βm vezes t elevado a m, certo? Vamos dizer que P e Q são dois polinômios em RT, beleza? E a gente vai assumir que o grau de P é no mínimo o grau de Q, beleza? Se de fato o grau de P for estritamente maior que o grau de Q, então a gente vai considerar que para os termos de P que o polinômio Q não tem um termo correspondente, a gente vai considerar que βj é igual a zero, beleza? Toda vida que o polinômio P que tem um grau maior que o Q, quer dizer, dado que se acontecer do polinômio P ter um grau maior que o polinômio Q, então os termos que o polinômio Q não tem correspondendo a um termo de P, a gente vai considerar que o coeficiente é zero, beleza? A gente diz que dois polinômios P e Q são iguais, escrevendo P igual a Q, se acontece do αj ser igual ao βj para todo j de 0 até n, beleza? E em particular a gente tem o seguinte: α0 mais α1 vezes t mais reticências mais αn vezes t elevado a n pode ser escrito ao contrário, né? Pode ser escrito do termo de maior grau até o termo de menor grau, dada a comutatividade da soma, certo? E por fim, a gente tem um polinômio que vai se comportar como um elemento neutro. A gente tem um polinômio onde todos os coeficientes são zero, onde todos os coeficientes são um elemento neutro da soma, né? A gente vai ter 0 mais 0 vezes t mais reticências mais 0 vezes t elevado a n. Esse polinômio a gente vai chamar de zero, beleza? Esse vai ser esse por enquanto é o nosso candidato a elemento neutro na soma. A gente ainda não viu que ele é o elemento neutro da soma, mas não é tão difícil de imaginar que de fato ele vai ser, né? Pois bem, o grau de um polinômio P, dado por essa expressão, vai ser denotado por deg_P e é definido como o maior índice J para o qual a J é diferente de zero. Se nenhum índice desses existe, né? Se não existe um índice J tal que o αj correspondente seja diferente de zero, seja não nulo, então a gente está lidando com um polinômio dessa forma. Se a gente está lidando com um polinômio dessa forma, a gente vai ter que estabelecer a convenção de que o polinômio zero, ele vai ter grau menos infinito, beleza? Esse polinômio aqui, quando nenhum termo dele é não nulo, ou seja, não vai dar para a gente tirar o grau pela definição usual de grau, quando nenhum termo dele é não nulo, a gente vai estar determinando que o grau desse polinômio zero vai ser menos infinito, beleza? Então agora a gente vai tomar dois polinômios P e Q pertencentes ao conjunto de polinômios do anel R para a variável t e tendo graus n e m, né? Com o grau de P sendo pelo menos o grau de Q. Se o grau de P for de fato maior que o grau de Q,
Então, novamente, a gente vai considerar que os termos correspondentes no polinômio de menor grau, o Q, que não tem correspondência com termos em P, eles vão ter coeficiente zero, né? Vai ter beta-j igual a zero. Então, dado esse conjunto de polinômios com essas ressalvas, a gente vai definir, quer dizer, dados os dois polinômios desse conjunto com essas ressalvas, a gente vai definir a soma e a multiplicação. Antes disso, eu vou dar uma olhada no chat, ver como é que a gente está aqui no chat. E eu tô sem internet de novo, cara. Não, mas peraí. Não, caiu no celular só. Deixa eu ver aqui. É foda se fica caindo no celular que eu não consigo acompanhar direito. Não, mas parece que era só um bug no aplicativo. 7 pessoas assistindo, nenhum comentário novo. Beleza. Pois bem. Então agora a gente vai definir a soma e a multiplicação de polinômios, né? Bom, a soma não é tão difícil de imaginar. A soma a gente vai fazer componente a componente do polinômio, né? Então a gente vai ter alfa 0 mais beta 0, alfa 1 mais beta 1 vezes t, reticências, alfa n mais beta n vezes t elevado a n, né? Basicamente, a gente soma os coeficientes correspondentes nos polinômios, né? Então a soma de dois polinômios ela é definida em termos das somas dos reais. O produto de dois polinômios ele já vai ser um pouco mais complicado. P vezes Q vai ser igual a gama 0 mais gama 1 vezes t mais gama n mais m vezes t elevado a n mais m, onde o gama k ele vai ser dado pelo somatório das parcelas alfa i vezes beta j, onde o i e o j somam k, beleza? Se você fizer a distributiva de dois polinômios, você vai ver que isso faz sentido, mas não é tão fácil para a gente destrinchar isso agora, beleza? Então, basicamente, dado que R é um anel comutativo com unidade, a gente vai ter que RT, ou seja, o conjunto de polinômios para a variável t, como a gente tem definido, com a soma que a gente tem definido para polinômios e a multiplicação que a gente tem definido para polinômios, ele também é um anel comutativo com unidade, certo? O elemento neutro para a soma desse polinômio vai ser dado por p igual a zero, né? Aquele polinômio com todos os coeficientes nulos, e o elemento neutro para a multiplicação desse anel de polinômios vai ser dado pelo polinômio 1 vezes t elevado a zero, vai ser dado pelo polinômio que tem apenas a parte constante, né, igual a 1. Agora, o que ele está chamando a atenção é o seguinte: por mais que a gente tenha definido a partir de um anel comutativo com unidade, um conjunto de polinômios que também é um anel comutativo com unidade, esse cara, o RT, ele não chega a ser um corpo. E o que falta para um anel comutativo com unidade ser um corpo é a presença das inversas multiplicativas. E o que ele está dizendo agora é que nem todo polinômio não nulo tem uma inversa multiplicativa. Nem todo polinômio não nulo é invertível. E isso vai acontecer, e isso aconteceria mesmo que o conjunto R que a gente tivesse tomado fosse um corpo, beleza? Aí ele está dizendo aqui, para P igual a T, se você pegar o polinômio bem simples, né, esse polinômio que é só a variável, P igual a T, e você considerar qualquer outro polinômio Q, beta 0 mais beta 1 vezes T, mais reticências mais beta m vezes T elevado a m, se você considerar qualquer outro polinômio Q, você vai perceber que P vezes Q vai dar uma expressão que com certeza é diferente de 1. Essa expressão com certeza ela é diferente de 1 porque esse cara bem aqui ele também tem que ser não nulo, né? Como esse cara tem que ser não nulo, um desses termos aí tem que ser diferente de 0.
Mas espera aí. Agora eu tô ficando confuso. Porque se P é igual a T... Ah, tá, beleza. O que ele tá querendo dizer... Ah, entendi. O P, o elemento neutro da multiplicação, ele tem que ser o polinômio que só tem a constante, só tem o termo independente igual a 1. Ele está dizendo que o polinômio P igual a T, esse cara, quando ele multiplica qualquer outro polinômio, ele resulta em um polinômio cujo termo constante é zero. Se ele resulta em um polinômio cujo termo constante é zero, então não importa o valor desses betas. Esses betas eles podem assumir qualquer valor, que esse cara com certeza vai ser diferente de 1. Mesmo que todos esses betas assumam zero, o polinômio resultante seria exatamente igual a zero, não seria igual a 1, né? Ou seja, como ele está pegando P igual a T, esse P vezes Q bem aqui resulta em um polinômio que não tem termo independente. E como o elemento neutro para multiplicação é um polinômio cujo termo independente é 1, e só tem isso, né, no polinômio, só tem o cara com termo independente 1, quando ele multiplica P, que é igual a T, vezes Q, onde Q é qualquer polinômio, ele vai obter um polinômio que tem o termo independente igual a zero. Então, independente dos valores de beta, esse cara nunca vai ser igual a 1. Então, de fato, ele acabou de dar um exemplo, né, de um polinômio bem simples, P igual a T, que não tem inversa multiplicativa. Beleza? Ou seja, o polinômio P ele não é invertível. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Como a gente está no chat. 4 pessoas assistindo. Nenhum comentário novo. Pois bem. Agora ele vai falar de substituição, né? Ou seja, quando a gente pega a variável do polinômio e troca ela por algum elemento do anel R. Aqui o que a gente vai ter é que a gente pode trocar a variável t do polinômio por qualquer elemento lambda de R, né? Lembrando que esse polinômio, esse conjunto de polinômios, ele é definido sobre o anel R. E a gente pode ver o seguinte: a gente pode fazer essa substituição, pegar um lambda e aplicar esse lambda no polinômio P e obter o seguinte: obter uma reescrita do polinômio, só que no lugar da variável T, a gente vai ter o lambda, a gente vai ter no lugar das ocorrências da variável T, ocorrências do lambda, beleza? Então isso vai ser uma aplicação de um valor do anel em que o polinômio está sendo definido, né? Substituindo a variável do polinômio, beleza? Aí aqui ele está definido também o que seria lambda elevado a k. Lambda elevado a k seria uma multiplicação de lambda por ele mesmo k vezes. E ele também está definindo que lambda elevado a zero seria o elemento neutro da multiplicação do anel. Então aqui ele tá fazendo mais uma ressalva, né? Ele está fazendo a ressalva de que P com um elemento lambda aplicado vai ser um outro elemento do anel e não vai ser igual ao polinômio P. O polinômio P ele é elemento de RT, o lambda é elemento de R e P com lambda aplicado também é elemento de R, beleza? Certo. Aí ele encerra essa sessão e ele passa um monte de exercício, né? Esses exercícios vocês podem ver em casa se vocês quiserem. E agora que a gente tem uma noção mais completa de estruturas algébricas, né? Agora que a gente viu corpos, anéis e grupos, a gente vai começar a determinar estruturas algébricas para... A gente vai começar a determinar estruturas algébricas para conceitos de álgebra linear, beleza? Como a gente ainda tem um tempinho, ainda são 2h10, vamos começar a falar de matrizes bem aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é definir o que é uma matriz, certo? E claro, para além de definir o que é uma matriz,
a gente vai definir também as operações de matrizes, né? A gente vai entender as operações de matrizes no aspecto de álgebra abstrata. Então a gente vai tratar grupos e anéis de matrizes, beleza? Aí ele dá algum background mais histórico aqui, dizendo quem foi que inventou essa história de matriz e quando ela surgiu. É um termo bem recente, né? Surgiu em 1850. E as operações que a gente vai ver surgiram em 1858, dado esse cara, o Cayley, né? Se for o mesmo Cayley do Teorema de Cayley, esse cara ele é bem importante para a combinatória, viu? Mas eu não tenho certeza se é o mesmo cara. Pois bem. E claro, né, ele está dizendo que o conceito de matriz vai ser uma parte fundamental para a álgebra linear, como deve ser, né? Então a gente vai definir formalmente uma matriz da seguinte forma. Primeiro que os elementos de uma matriz eles vêm de um anel comutativo com unidade, certo? Dado R um anel comutativo com unidade, a gente vai considerar M e N dois elementos pertencentes aos naturais com zero, beleza? Então uma representação da forma, uma representação quadrangular, um agrupamento quadrangular desses elementos de R, né? Ou seja, uma primeira linha A11, A12 até A1M, uma segunda linha A12, quer dizer, A21, A22 até A2M, reticências até a enésima linha AN1, AN2 até ANM, né? Ou seja, um agrupamento quadrangular de elementos do anel comutativo com unidade, onde a gente tem N linhas e M colunas, né? A gente vai chamar isso de matriz, beleza? Claro, aqui ele está dizendo que todos os elementos da matriz eles vêm do anel comutativo com unidade. E a gente está dizendo que esse agrupamento quadrangular de elementos do anel comutativo com unidade, ele se chama matriz de dimensão n por m, né? Aqui ele está colocando o número de linhas por colunas, porque usualmente é m por n, é que ele está colocando n por m. É n linhas e m colunas, né? Então ela tem tamanho n por m e ela é definida sobre o anel R. Esses elementos A e J, eles são ditos as entradas ou coeficientes da matriz. E dado esse anel comutativo com unidade, o conjunto de todas as matrizes de tamanho n por m, definido sobre ele, é denotado por Rn,m, beleza? Então a gente tem a nossa definição inicial do que é uma matriz, beleza? Lembrando, né, que os elementos de uma matriz eles vêm de um anel comutativo com unidade. Agora a gente tem um comentário novo. Susto? Como assim? Eita, será que tá dando problema no áudio, hein? Porque eu já tinha tirado o... Cara, será que deu problema no áudio? Eu posso tentar abaixar um pouco aqui. Pera aí. Deixa eu tentar abaixar um pouco o volume. Ninguém sabe. Não, mas é porque tem um... Não, mas é porque tem uma história que de vez em quando o áudio distorce. Aí eu pensava que era o filtro de ruído que eu tinha colocado e desabilitei. Mas quem sabe, né? Talvez o susto seja das matrizes. De toda forma eu diminui um pouco o som pra ver se tem menos impacto isso aí. Pode ser o microfone estourando também. Eu pensava que era o filtro de ruído, que de vez em quando bugava e dava um estouro. Mas talvez seja só o susto das matrizes. Não tem um comentário novo para explicar o que é o susto. Mas eu diminui um pouquinho o volume, caso seja o áudio. Pois bem. Pois tá, então a gente tem esse conjunto de matrizes, né? R, N, M. A gente vai assumir também que o elemento neutro da multiplicação ele é diferente do elemento neutro da soma nesse anel R, beleza? E isso vai ter a seguinte sacada. Quando a gente faz isso, quando a gente distingue o elemento neutro da soma
do elemento neutro da multiplicação, a gente exclui um anel bem especial, que é o anel que só tem o elemento neutro, beleza? Existe um anel unitário, onde o elemento neutro da soma e o elemento neutro da multiplicação são o mesmo cara, e dado isso, todas as propriedades de anéis são válidas, beleza? Então, quando a gente distingue 1 de 0, a gente está excluindo esse carinha, esse anel unitário, beleza? Quando uma das dimensões da matriz é 0, quando uma das dimensões da matriz é 0, a gente diz que a matriz obtida ela é vazia. Ela tem dimensão 0 por m, ou n por 0, ou 0 por 0. Quando a matriz é vazia, a gente denota ela apenas assim, né? Lembrando que uma matriz ela é um agrupamento quadrangular de... Não sei se quadrangular se remete mais a quadrado, né? É um agrupamento retangular de elementos entre colchetes. Então, se uma matriz não tem elementos, a gente vai representar apenas como um par de colchetes sem nada dentro deles, né? E a gente vai precisar da definição de matriz vazia para algumas provas. Agora, para propriedades algébricas, a gente sempre pode considerar que as matrizes são não vazias. Bom, já que a gente está sobre um anel definindo um conjunto de entidades chamadas matrizes, a gente vai querer começar a estabelecer propriedades algébricas sobre elas. Então, antes de mais nada, a gente vai definir que esse cara, esse conjunto de matrizes, ele pode ser visto como um anel também, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer é observar o elemento neutro, ou a matriz nula. A matriz nula de dimensão n por m, ou simplesmente 0, ela vai ser a matriz que tem todas as entradas dela iguais ao elemento neutro da soma, para aquele anel. Usualmente o anel são os próprios reais, e o elemento neutro da soma é simplesmente o 0, beleza? Se uma matriz tem dimensões iguais de linhas e colunas, né, tem o mesmo número de linhas e colunas, a gente diz que essa matriz é quadrada, beleza? Uma matriz quadrada, ela vai ter entradas com os mesmos índices para linha e coluna, e essas entradas vão ser as entradas da diagonal de A. Uma outra definição é a definição de identidade. E a definição de identidade que vai dar para a gente um elemento neutro na multiplicação, né? A matriz identidade em Rn, ou seja, a matriz identidade de um conjunto de matrizes quadradas, n por n, é a matriz In definida pela função delta e j. Delta e j vai ser definido da seguinte forma: delta e j é igual a 1, delta e j é igual a 1 se i é igual a j, e delta e j é igual a 0 se i é diferente de j. Se você lembra de álgebra linear, uma matriz identidade ela é uma matriz quadrada, onde qualquer elemento na diagonal principal é unitário, e qualquer elemento fora da diagonal principal é nulo, beleza? A função delta ela está fazendo justamente isso, né? A função delta ela está fazendo com que todo elemento na diagonal principal seja igual a 1 e todo elemento fora da diagonal principal seja igual a 0, beleza? Então a função delta ela está ajudando a gente a definir o que é uma matriz identidade. Essa função delta a gente chama de função de Kronecker, ok? E claro, às vezes a gente não vai precisar dizer com clareza, dizer explicitamente qual é a dimensão de uma matriz identidade. Se for possível definir pelo contexto qual a dimensão da matriz identidade em questão, a gente pode omitir essa dimensão e a gente pode escrever só i, em vez de escrever in, beleza? Claro, quando n é igual a 0, a matriz identidade de 0 por 0 vai ser uma matriz vazia, beleza? Deixa eu dar uma olhada no chat e conferir a transmissão ok, e olhar o chat agora. Agora eu tenho mais uma coisa para olhar, porque a transmissão pode ficar caindo. Delícia. Tá,
Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. O Ayrton tá dizendo que foi um estouro que teve no microfone, o susto. E as matrizes também são assustadoras? Não são não. As matrizes são boazinhas. Elas não são assustadoras não. Vamos continuar com as nossas definições de matriz, né? A gente definiu o que é uma matriz, o que é uma matriz quadrada. A gente definiu o que é o elemento neutro das matrizes, né, para soma, que é só uma matriz com um monte de zero, o zero sendo o elemento neutro do anel em questão. A gente definiu o que é uma matriz de identidade. A gente definiu mais alguma coisa? Acho que por enquanto só. Pois bem, agora a gente vai aprender sobre linhas e colunas de uma matriz, né? Primeiro que a iésima linha de uma matriz, ela vai ser definida como o conjunto de elementos AI1, AI2 até AIM. E nota o seguinte: a iésima linha de uma matriz, ela também é uma matriz, certo? Só que ela é uma matriz com dimensões especiais. Ela é uma matriz que está em R1M. Esse tipo de matriz, eventualmente a gente vai chamar de vetor, beleza? Mas por enquanto, a gente está imaginando que a iésima linha de uma matriz é uma outra matriz de uma dimensão diferente, beleza? Ela vai ser AI1, AI2 até AIM, a iésima linha de uma matriz. E claro, o I variando nas colunas, certo? A gente pode definir para cada... Não, na verdade, quem está variando nas colunas é o segundo índice dos elementos da linha. O I, ele está variando nas linhas porque a gente está definindo todas as linhas de uma matriz, né, da primeira até a enésima. Já a jésima coluna de A, ela pode ser vista como a seguinte matriz, né? A matriz que tem os elementos A1J, A2J até ANJ. Aí aqui o primeiro índice dos elementos, ele está variando nas linhas, né? Ele está variando nas linhas para a gente ter a coluna, certo? E novamente, a coluna de uma matriz é uma outra matriz. É uma matriz que está em Rn1, beleza? E aí a gente está definindo todas as colunas da primeira até a emésima. A gente está com o J variando de 1 até M, beleza? E aí ele está fazendo essa observação, né? As linhas e as colunas de uma matriz são matrizes também. Se a gente toma matrizes de dimensão 1 por M, né, ou seja, matrizes que tem só uma linha e tem M colunas, matrizes da forma AI1, AI2 até AIM, e a gente tem N dessas matrizes, então a gente pode combinar essas matrizes de linha para ter uma nova matriz, né? Ou seja, a gente pode definir uma matriz A, onde cada um dos elementos dessa matriz A é uma matriz linha, então A1 é uma linha, A2 é uma linha, AN é uma linha, e a gente pode substituir cada uma dessas linhas pelos elementos contidos nelas. E aí a gente vai obter novamente uma matriz de dimensão N por M, tá? Uma matriz em R, N por M. Esse R não é os reais, necessariamente. Esse R é qualquer anel comutativo na multiplicação com elemento neutro na multiplicação. Beleza? We don't not write square around. Claro. Ele está dizendo que, nesse caso, quando a gente faz a substituição de uma matriz linha dentro de uma matriz maior, a gente não vai colocar colchetes nas linhas, tá? A gente não vai
delimitar cada linha com colchetes menores, não. A gente basta utilizar os colchetes maiores da matriz como um todo, beleza? E aí ele tem o seguinte: da mesma forma, a gente poderia considerar matrizes n por 1, ou seja, matrizes coluna, né? Matrizes com n linhas e uma coluna, e dadas m dessas matrizes, a gente poderia considerar uma matriz A sendo uma matriz linha de matrizes coluna. Aí A1 sendo uma matriz coluna, A2 sendo uma matriz coluna, até a M sendo uma matriz coluna. Então a gente poderia substituir A1 pelos elementos da matriz, né, em forma de coluna. A gente poderia substituir A2 pelos elementos da matriz A2 em forma de coluna, até a matriz AM, onde a gente poderia substituir os elementos da matriz AM, quer dizer, onde a gente poderia substituir AM pelos seus elementos em forma de coluna, já que cada uma dessas matrizes tem N linhas e uma coluna, beleza? Então são duas formas de escrever matrizes, né? Você pode escrever uma matriz em termos de todos os seus elementos, você pode escrever matrizes em termos de submatrizes menores, você pode escrever uma matriz em termos das matrizes linha, ou você pode escrever uma matriz em termos das matrizes coluna, beleza? Se você tem 4 dimensões, todas elas pertencentes aos naturais com zero, e você tem que a matriz A e J ela pertence a R, NI, MJ, onde o I e o J são, onde I e J pertencem a 1 e 2, então a gente pode combinar 4 matrizes da seguinte forma. A gente tinha visto combinação de matrizes linha para formar uma matriz maior, de matrizes coluna para formar uma matriz maior, e agora a gente vai ver combinação de matrizes arbitrárias, certo? O que vai acontecer aqui é o seguinte: se as matrizes A11 e A12 elas têm a mesma quantidade de linhas, então tá ok a gente colocar as matrizes A11 e A12 na mesma linha, beleza? Se as matrizes A21 e A22 elas têm a mesma quantidade de linhas, então tá ok a gente colocar essas matrizes na mesma linha. Da mesma forma, se a gente tem A11 e A21 tendo a mesma quantidade de colunas, tá tudo bem a gente colocar esses caras na mesma coluna. E se A12 e A22 têm a mesma quantidade de colunas, também está ok a gente colocar esses caras na mesma coluna, beleza? Então a gente pode imaginar uma matriz como sendo então a gente pode formar uma matriz A partir de 4 matrizes com essas propriedades que eu tenho descrito, beleza? E a dimensão dessa matriz A vai ser igual ao número de linhas de A11 somado com o número de linhas de A21, e o número de colunas vai ser o número de colunas de A11 somado com o número de colunas de A12, beleza? Então é uma outra forma de você ver a criação de uma matriz. Você pode imaginar uma matriz sendo formada por linhas, por matrizes linha, você pode imaginar uma matriz sendo formada por matrizes coluna, ou você pode imaginar uma matriz sendo formada por 4 matrizes com mesma quantidade de linhas e colunas, com mesma quantidade de linhas e colunas nas matrizes que ocupam a mesma linha. Quer dizer, as matrizes que ocupam a mesma linha têm que ter a mesma quantidade de linhas, e as matrizes que ocupam a mesma coluna precisam ter a mesma quantidade de colunas, beleza? Se essas 4 matrizes obedecem isso, então você pode derivar uma matriz maior a partir delas. E quando a gente faz esse tipo de criação de matrizes a partir de matrizes arbitrárias que obedecem essas propriedades, a gente diz que a matriz A obtida é uma matriz bloco, beleza? E agora a gente começaria as operações para matrizes. A gente começaria a ver a operação de adição e de multiplicação, mas já são 2h30 e eu tô com a voz um pouquinho cansada, beleza? Eu vou aproveitar que a gente tá entrando nesse ponto
Ah, que bom que o Ayrton está entendendo tudo. Ele comentou aqui dizendo que está entendendo tudo. Isso é muito legal. É muito bom saber que essa abordagem mais teórica, ela facilita o entendimento das coisas. A gente tem 5 pessoas assistindo. A gente teve um recorde de 17 comentários nessa live. Olha só. E teve um momento em que tinha 7 pessoas assistindo a live. Então tá bem legal a situação aqui. Como a gente vai entrar agora em operações de matrizes, e a gente já viu um monte de definição de matriz, né? Sem contar que a gente estava vendo corpos e subcorpos antes de chegar aqui, complexos e polinômios. Eu acho que já foi conteúdo demais para essa live, beleza? Eu só queria dar pelo menos 1h30 para encerrar, e já deu 1h30. Então eu agradeço a presença de vocês. Lembrando, né, essa interação ela não faz sentido sem vocês desse lado e sem a Marília fazendo barulhos estranhos com a boca aqui. A Marília começou a fazer um barulho bizarro com a boca. Aí eu tive que denunciar, né, cara? Mas enfim, agora ela tá rindo aí. Mas enfim, essa interação, ela, quer dizer, essas aulas remotas, elas só fazem sentido com vocês desse outro lado. E foi muito bom constatar essa interação maior entre a gente, beleza? Então, apesar dos nossos problemas, né, apesar da gente ter tido uma interrupção na aula de hoje, eu acho que por isso que a gente teve muitos comentários também. Bom, eu agradeço a presença de vocês e em breve a gente vai voltar com os seminários nas quintas-feiras, beleza? A gente está se organizando para ter novos palestrantes de outras universidades agora, a gente espera, para ficar uma coisa mais abrangente, né? A gente começou nos campi do interior e a gente está trazendo convidados externos agora, a gente espera fechar esse ciclo muito em breve, beleza? Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês, agradeço aos que ficaram até agora, e boa tarde.